Tá. Pode rir. Como poderíamos mudar o domínio das regiões de São Paulo e Rio? Falta incentivo? Faltam boas ideias? Como mudar esse dogma da cabeça dos brasileiros? Bem, já existe uma vantagem competitiva comparativa de São Paulo e Rio comparado às outras regiões do Brasil, né? A produção é mais barata lá em maior quantidade. O que deve ser feito são políticas públicas para equalizar isso, para poder, de certa forma, equilibrar esse jogo. Então, incentivar o que já vem acontecendo agora, produções em outras regiões, e determinar isso por lei, né? Hoje estabelece que 30% do orçamento para o audiovisual seja feito para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, isso é um primeiro passo. O segundo passo que eu vejo é criar essa ponte de coprodução, uma grande produtora paulista ou carioca fazendo filmes com produtoras de outras regiões. Então, ter esse intercâmbio, ter esse diálogo. É fundamental que isso aconteça. Esses dois primeiros pontos já são fundamentais para você mudar, como você pergunta, né, uma mentalidade que tem que vir do governo, né? Porque, de certa forma, isso já acontece no mercado, mas não é tão incentivado. Então, a pessoa pergunta assim, por que eu vou fazer um filme lá em Sergipe? O que é que eu vou ganhar com isso? Né? Ah, se o meu filme é sobre alguma coisa de Sergipe, aí eu sou forçosamente, né, interessado é aí. Mas até então, se não tem uma política pública que atraia, que colabore, como já aconteceu em outros segmentos, como a indústria automobilística, a indústria naval, a indústria petrolífera, né? Nesse caso, deve acontecer também para o campo cinematográfico e audiovisual, que entra televisão, web, internet de modo geral. E sobre a influência midiática americana? Ela atrapalha? É necessária? Descaracteriza? Ela sempre vai existir, né? Que nem um irmão mais velho, quando um filho mais novo, né, chega, ele vai ter que conviver. Essa convivência pode ser uma convivência pacífica ou pode ser, entendeu, beligerante, que é guerrida, o enfrentamento. No caso, eu acho que não adianta enfrentar, não é bem essa a lógica. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, criar estruturas, volto a dizer, né, criada pelo governo, para criar essa harmonia. Também não podemos dizer que esse irmão mais velho ele vai ter que comer toda a comida da mesa antes dos mais novos chegarem. Tem que ter esse equilíbrio. Então eu vejo que, por exemplo, quando um filme blockbuster hollywoodiano quer vir para o Brasil e chega em 1.200 salas, isso é desproporcional ao mercado brasileiro, que o filme mais, né, próximo disso chega a 500 salas. Quer dizer, é desproporcional. Então, esse equilíbrio tem que acontecer. E quem tem que fazer isso é a agência reguladora e através de legislação que coíba isso. E a gente pode perceber a presença de informações ou alguns atores brasileiros no cenário audiovisual americano. A que se deve essa crescente presença? Você acredita nisso e tem tendência a aumentar? Eu vejo de duas formas: o talento do brasileiro, a princípio, mas também a estratégia, né, o Brains Desert, né, que é uma expressão que é de você ir lá e pegar os melhores garotos, as melhores garotas e tirar de lá e trazer para cá. Isso já acontece em todos os campos, campo acadêmico, né? A universidade norte-americana chega e faz uma seleção e aí os 3 melhores ganham bolsa para estudar nos Estados Unidos e ficam lá pelo resto da vida. Isso acontece não é só nos Estados Unidos, mas também na Itália. O que acontece no campo cinematográfico é que o talento brasileiro de fazer filme a baixo custo, com muito talento, assim como os argentinos e outros, né, que conseguem também fazer, está chamando a atenção. Já de muito tempo já chama, mas isso é sazonal, porque também lá o mercado deles é muito coibidor do talento estrangeiro, como se alguém que esteja entrando, né, numa praia que não é convidada. E nesse caso, eu entendo que algo que vai crescer, né, mas ao mesmo tempo eu vejo por esse caminho, né, por esse ponto de vista, que é uma forma também deles, os norte-americanos, de terem um passe livre aqui, quando eles chegam para você, o realizador pega o Fernando Meirelles e diz assim: Fernando Meirelles, ou José Padilha, ou quem quer que seja, esses que a gente conhece, vocês vão fazer um filme norte-americano para brasileiro ver. E aí, é claro, o filme chega no Brasil, feito por Fernando Meirelles, sei lá, um Cidade de Deus feito nos Estados Unidos, todo mundo vai querer ver. Foi assim que aconteceu com Robocop.
né, do Zé Padilha, quando disseram o Zé Padilha está fazendo Robocop, ele vai fazer o Capitão Nascimento dos Estados Unidos, bombou aqui. Mas é claro que o filme bombou no mundo inteiro, porque a qualidade, né, que o realizador brasileiro tem, quando ele é convidado, ele é muito analisado, né? O convite não é de supetão, não é um convite no escuro, eles avaliam, levam tempo, 1 ano, para poder terem consciência de que aquela escolha é a escolha certa. Eles fizeram isso com os mexicanos, né? O Inarritu, que ganhou o Oscar no ano passado, né? O Alejandro Inarritu, tem o Guilherme Del Toro, né? Todos esses, o próprio Roberto Rodrigues, são mexicanos que foram, brincando a palavra, abduzidos pela produção norte-americana e hoje são, de certa forma, para alguns, né, alguns críticos mexicanos, eles são como extraterrestres, eles já não têm mais a mesma pegada mexicana. E isso vai acontecer, talvez. Aconteceu no Brasil no passado, com Fábio Barreto e Bruno Barreto, filhos de Luiz Carlos Barreto, que depois que fizeram seus filmes no Brasil, foram para os Estados Unidos, começaram a fazer lá e viraram realizadores norte-americanos. Quando resolveram voltar para cá, já não tinham mais aquela empatia que eles tinham quando fizeram, por exemplo, o Bruno Barreto, Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Que é um filme brasileiro, uma swingada brasileira. Quando ele foi fazer um outro filme, como Quatrilho, foi até pro Oscar, bem feito, tudo mais, mas não emociona da mesma forma como um filme genuinamente brasileiro.